Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Nessa semana, o Norocast recebe uma convidada de grande relevância para a nossa comunidade, doutora Viviane Moraes Ribeiro Gerelos, promotora de justiça das áreas criminal e de proteção da infância e adolescência, que atua no Foro Regional de Nova Esperança, abrangendo ainda os municípios aí de Atalaia, Presidente Castelo Branco, Floraí e Uniflor. A entrevista ocorre em um momento especial, o fechamento aí do Agosto Lilás, campanha nacional que simboliza a luta contra a violência doméstica e familiar, instituída em referência à Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Mais do que punir agressores, a legislação representa um marco na proteção das mulheres, ampliando os mecanismos de denúncia e fortalecendo as políticas públicas de prevenção. Mais do que informar, esse episódio do Norocast é um convite à reflexão e à mobilização social. Lembrando que o enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes exige união, coragem e um compromisso aí coletivo. Participa desse episódio como entrevistadora convidada a advogada Eliana Marete, que é sócia do escritório Marete Costa Advogados e que possui atuação em Nova Esperança em toda a região. O Norocast tem um oferecimento aí de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro, medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio, ração, petisco, produtos com diversos descontos e entrega para outras cidades da região aí mediante agendamento. A Recanto Pet fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro da cidade. E o Instagram é o loja Recanto Pet NE. Quem quiser pedir pelo WhatsApp, o telefone é o 44 99763 5489. O Norocast está no ar. Doutora Viviane, nós agradecemos, né, a sua presença aqui no Norocast para debater, né, e trazer informações sobre temas tão importantes. Também a doutora Eliana, como entrevistadora convidada, a qual eu dou as honras de iniciar esse bate-papo. Obrigada, Alex, obrigada, Zé. A doutora Viviane, né, aqui está presente para falar de um tema tão relevante que é a questão da violência doméstica. E aqui eu também estou representando as mulheres, né, assim também como a doutora Viviane. Sobre o Agosto Lilás, né, doutora, por que foi escolhido esse nome Agosto Lilás nesse mês a nível nacional para representar aí a violência doméstica? Bom dia, né? Inicialmente agradecendo o convite para estar presente. Realmente é um assunto de extrema importância para a nossa sociedade. Já falando do tema, o mês de agosto é em homenagem ao momento em que a lei foi sancionada, né? A Lei Maria da Penha foi sancionada em agosto de 2006 e ela veio no contexto de uma mudança drástica na nossa legislação. Tá? Em 99, quando aprovada a Lei dos Juizados Especiais Criminais, quase todos os delitos envolvendo lesões corporais, ameaça, todos eles passaram a ser de competência do juizado especial. Isso significou o quê? Não havia mais prisão. Então, as mulheres, naquele contexto, naquele momento, né, da nossa história, elas chamavam a polícia e os policiais iam lá, faziam um atendimento, lavrava o termo circunstanciado e todos eram encaminhados para casa. Nesse contexto, né, a mulher retornava e sofria mais violência. Então, aquele momento foi dramático. E a Lei Maria da Penha, então, ela inaugurou essa espécie de proteção
tentando, naquele momento ainda inicial, com algumas coisas muito difíceis de entender, né, para a sociedade, porque as medidas protetivas mesmo era algo que não se digeriu tão rápido. Tá? Inicialmente, muitas técnicas jurídicas para tentar ser o que podia, o que não podia, mas tentando, na verdade, naquele momento ainda, preservar ainda o agressor. Tá? Então, estamos caminhando, são 19 anos caminhando a passos pequenos. Tá? Infelizmente, a nossa sociedade ainda enxerga no homem o protetor, né? O provedor da família, e na mulher aquela que deve ser submissa, aquela que deve respeito ao marido, e nesse contexto sempre se colocando, a sociedade ainda se coloca muito ao lado do agressor, como se justificasse essas condutas. Infelizmente, o que a gente observa é que a violência, seja ela nas suas múltiplas formas, e nesse caso a violência doméstica, ela acaba sendo naturalizada até pelos próprios que convivem na casa. Nós conversamos aqui antes de iniciar aqui o podcast, e as pessoas têm essa visão de que o pai ele tem uma supremacia sobre a mulher e ele meio que tem que conduzir dessa forma para dar um corretivo e tal. Infelizmente, uma cultura machista que ela está entremeada na sociedade, que ela vem sendo construída já ao longo dos séculos, em que essa figura masculina ela tem que estar sempre sendo fortalecida e às vezes indo até as últimas consequências, que realmente é totalmente inconcebível, né? E colocando também a mulher como um objeto, né? Aí eu vou lá, dou uns tapas, um soco. É um objeto, ela tá ali, né? Então, acho que isso também, né? O homem acaba colocando muito a mulher como um objeto, né? E não como muitas vezes uma companheira, a mãe dos filhos, que está ali para somar. E essa construção ela vem desde os tempos bíblicos, né? Onde o patriarcado era para o homem. No Brasil, o direito ao voto feminino foi a partir de 34, né? Com a Constituição de 34, ainda sob a égide do governo Getúlio Vargas. Mas assim, o que a doutora percebe de avanço na Lei Maria da Penha nesses 19 anos? As medidas protetivas, eu acho que são o grande avanço. Né? Óbvio, não protege, não garante segurança total, e temos aí inúmeros casos de vítimas de crimes graves, de feminicídio, e que estavam acobertadas pela medida protetiva. Mas o grande avanço ainda podemos considerar que são as medidas protetivas. Muitas mulheres acabam se salvando por causa das medidas protetivas. A previsão expressa de decretação de prisão preventiva no caso de descumprimento de medida, eu também considero um avanço excepcional. Por quê? Porque decretar a prisão preventiva de um indivíduo, né, que não foi preso em flagrante é difícil. É difícil. Nós temos aí inúmeros argumentos a ser sustentados para o juízo. E no caso da violência doméstica, temos essa grande arma que o descumprimento, ele gera de imediato motivo para a decretação da prisão preventiva. E aí sim, nós afastamos porque tendo uma medida protetiva e um agressor que a descumpre, que garantia nós temos de salvar a vida ou a integridade física dessa vítima? Nenhuma. Né? Se ele continuar solto, se ele não está cumprindo, né, a ordem judicial de afastamento, como que nós podemos trabalhar isso, se não com a prisão preventiva? Hoje também temos uma previsão separada do delito de feminicídio. Tentou-se inicialmente colocar como qualificadora do homicídio, mas se encontrou bastante obstáculos. Né? E cito um aqui, muito claro, que já foi, para mim, motivo de intensa frustração em tribunais do júri. No crime de homicídio, nós temos a privilegiadora do o homicídio privilegiado, né? Quando cometido por movido por violenta emoção.
Já passei por isso, né? Situações que você estava Aquele no da juízo. legítima defesa da honra ainda é isso. Exatamente. A legítima defesa da honra, expressamente hoje, é proibida, né? Não por legislação, pela Lei Maria da Penha, mas por entendimento já pacificado e entendido como imutável no Até porque STF. alguém, partindo do pressuposto que teve a honra aviltada, não se dá o direito também de ir lá e tirar a vida da outra pessoa, né? Mas esse entendimento, ele permeou os julgamentos dos tribunais do júri por anos e anos, né? Isso é fruto de uma cultura machista, doutor? Exatamente. Nesse sentido, em dizer que a mulher não teria o direito, né, de querer sair de um casamento em que não era bom para ela. Que se o marido era um bom marido, se ele prover todas as despesas da casa, se ele prover a família com. Então, isso é suficiente. A felicidade da mulher, né, a paz de espírito dela, ou essa garantia de não ser agredida, ela não era considerada. Se resumir ao fato do homem ser o provedor do lar Exatamente. Até o novo Código Civil, isso estava inclusive presente, né, na legislação civil, né, que entre as obrigações do casamento. Tá? Então, a construção ela não é só da Lei Maria da Penha. Então, a questão da proibição hoje da legítima defesa da honra, ela está em entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal. E hoje os juízes são obrigados a alertar os jurados que isso não pode ser tratado pelos advogados de defesa, né? Que eles não podem usar desse argumento e se usarem, a advertência e pode causar, inclusive, nulidade do julgamento. Nulidade aí plena, né? Porque não pode. Então, essa é uma inovação também que acredito seja importante, que está se instalando nas outras áreas do direito, né? Hoje, no Supremo Tribunal Federal também, no Conselho Nacional de Justiça, há aí uma determinação que os julgamentos sejam feitos com perspectiva de gênero. Isso influencia no direito de família, né? Por quê? Porque a mulher tem que ser vista. A mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem que ser enxergada de maneira diferente pelo juiz da vara de família. Então, né, por exemplo, no tribunal de júri, o advogado ele não pode falar, olha, ele matou porque agiu em legítima defesa, mesmo que esteja essa ideia. Essa tese de defesa ela não pode ser usada mais. Não pode, não né? Não pode. Se o advogado usar, o juiz deve de plano Nem se ele deixar subentendido. Nem subentendido. Tá? Tem que ficar bem claro isso. Né? Não há possibilidade hoje de ofensas à vítima, tá? Ofensas à vítima mulher, né? Em razão dessa condição. O advogado de repente fala, não, mas ela merecia, ela vivia na rua, vivia batendo perna, não era uma boa mãe, não parava em casa, enquanto o marido trabalhava, ela estava lá. Esse tipo de argumento não pode ser usado mais. Tá? Então, qualquer advogado, né, que inicie uma discussão nesse sentido deve ser advertido pelo juiz. Mas hoje o que acontece? Os juízes já no início dos debates já orientam, né, que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não vai ser admitido aquele discurso na defesa. E, enfim, eu pelo menos não tive experiências de desrespeito, né, dos advogados nesse sentido. Tem sido feito. Mas já passamos aí por situações que permeiam isso, né, quando a vítima não é quando a vítima, de fato, não é a mulher. Né? Então, tivemos recentemente situação semelhante na cidade, em que a legítima defesa da honra acabou sendo admitida, mas não era para defender a vítima, era um cidadão. Onde se tirou o foco do agressor de fato para colocar uma pessoa que poderia estar envolvida ali como algoz de toda essa situação. Exatamente, como se a conduta tivesse motivado isso. O fato é que nenhuma conduta moral deve ser motivo para homicídio. Tá? Então, as pessoas têm problemas na vida, tá? devem ter suas dificuldades, mas nós temos caminhos corretos para buscar a resposta. Porque as pessoas também não julgam muito o fato em si, né? Não. Mas também aquela lá fez isso aqui e tal. Julga mais a vítima, né? Tenta culpabilizar a vítima, né?
E tirar do agressor, não, mas a vítima teve culpa, então por isso que o agressor fez o que fez. também a vítima estava fazendo isso aqui e Exatamente. tal, então mereceu. Infelizmente, nós passamos muito por isso, né? O cidadão, ele tende, às vezes, a se colocar no lugar daquele que errou. No sentido de, olha, puxa, mas e se tivesse acontecido comigo, o que que eu faria? Né? Mas ele não pensa, né, que ele, né, cidadão, dificilmente ia chegar a cometer um homicídio. É. Né? Mas, infelizmente, na hora, inclusive, no tribunal do júri é difícil, porque na hora que o cidadão está ali como jurado, né, pesa sobre ele a decisão. É porque ele acaba se colocando também ali naquela situação e mesmo que ele não agisse daquela forma, ele se solidariza muito mais com o agressor do que com a vítima, infelizmente, É, né? por isso, por uma sensação, assim, uma questão cultural. É. Né? Fomos criados nesse ambiente em que, né, o homem é o provedor, o homem é. Então, esse caminho, ele é muito difícil de ser desconstruído. Ainda mais porque hoje nós vivenciamos aí uma grande maioria de famílias que é sustentada única e exclusivamente pela mulher. Tá? Nós temos aí, né, a família composta por mãe e filhos, a mãe, avó e filhos e netos, tá? Muitas famílias nessa situação. Mas, infelizmente, ainda temos a dificuldade em desconstruir esse papel que o homem tem na sociedade. Doutora, nós estamos conversando num momento que ontem ainda eu tive acesso a uma matéria e a divulgação dos dados do 19º anuário ali da Segurança Pública. Lá mostrou que quase 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2024. Então dá uma média aí de 4 feminicídios por dia, um número altíssimo. Aí nós trazemos aqui mais próximo, em março, teve uma médica ali em Maringá que foi agredida, teve os dentes quebrados até, né, na agressão ali pro seu convivente. Aí, recentemente, teve aquele caso, né, de um ex-jogador de basquete lá que agrediu também a namorada no elevador ali, mais de 61 socos, deformou, né, o rosto da mulher. Outro caso de uma médica lá que foi agredida também pelo seu namorado, que era fisiculturista, mais forte também, deformou, ela perdeu ali 50% da visão, tá? Com o olho ali paralisado. Aqui em Nova Esperança, infelizmente, também em abril, tivemos um caso de feminicídio. Como que a doutora observa, assim, às vezes as mulheres têm medo ou vergonha de denunciar, quais as barreiras que a doutora enxerga? A primeira barreira ainda é o preconceito, né? Algumas comunidades, mais, como eu disse, né, mais conservadoras, ainda enxergam a mulher como inferior. E aí ela se sente impotente, porque, de certa forma, aquele marido, aquele companheiro está sustentando a casa. A princípio, ela não tem condição de compreender, mas ela acredita ser um bom pai, né, um bom filho. E quando ela é colocada, né, e colocam ela nessa posição de que ela precisa de proteção, ela como inferior ao marido. E aí, quando ela quer quebrar isso, os familiares não acreditam. Né? Muitos familiares se colocam contra a mulher que vai pedir uma medida protetiva. Tá? A gente Pra recebe, quê, né? Vai a fazer gente isso? vai colocar, vai levar no Maria da Penha, vai ser preso, e daí quem vai pagar as contas da casa? Então o obstáculo financeiro também ele é extremamente. Muitas das mulheres que são vítimas são dependentes desse marido. E aí ela se vê numa situação de, né, filhos, não tem como pagar aluguel, não tem como pagar mercado, né, ela não tem sobrevivência. E aí então ela se sente culpada, ela vai aceitando a violência, que normalmente é progressiva, vai aceitando a violência e, né, vai. Ô, doutora, já acontece, também pode acontecer também que ela já vem de um relacionamento rompido, ingressa num novo relacionamento e fala, mas eu vou me separar de novo, então vai naturalizando aquela situação, Exatamente. a dependência A financeira. falta um dos grandes pontos até que de oportunidade de trabalhar aqui hoje, né, com as meninas, né, elas criadas nesse ambiente, meninas que vão sendo criadas nesse ambiente, elas acabam tendo a vontade muito precoce de sair de casa.
E aí, sem perceber, esse ciclo, ele acaba sendo alimentado. Porque a menina cedo sai de casa para se envolver com a primeira figura que se apresenta para ela mais amorosa. Mas, né, normalmente também é uma figura que está, né, muito jovem, e aí abandona a escola, vem a maternidade precoce, e aí, né, a doutora que está aí atuando bastante na vara de família, que sabe, né, a nossa grande maioria de processos envolvendo alimentos e guarda é nesse sentido, tá? Mães muito jovens não têm condições de sustentar os filhos e, né, são colocados nessa situação. Então, o grande obstáculo que eu coloco seria o preconceito e a condição financeira. Porque ela vai aceitando isso no sentido de que eu preciso daquele indivíduo, então eu tenho que aceitar. E daí a importância também dos pais, né, exercerem de fato a paternidade, dando carinho, atenção para os filhos, porque quando isso não acontece, vão deixando eles vulneráveis em muitas áreas, seja nas áreas das emoções, se entregando para o primeiro que aparece, seja na área psíquica, indo para o caminho das drogas. Então, a família, como essa célula máter da sociedade, tem um papel fundamental de criar uma proteção, né, e não deixar os filhos expostos, né? Estudos científicos apontam que crianças que convivem em ambientes de extrema violência verbal, não precisa nem ser física, né? Até violência verbal. Essas crianças têm redução do cérebro. Tá? O cérebro ele se retrai. E aí o comprometimento ele vai extrapolar da área dos sentimentos. Não é só uma criança que não vai ser um adulto saudável emocionalmente. Ele vai ser um adulto improdutivo, porque ele não é capaz de atingir, né, as mesmas potencialidades que uma criança que vive num ambiente natural, normal, né, sem contexto violento. Mental. Doutora, assim, na prática, né, qual que é o trabalho da promotoria quando chega, né, uma denúncia de agressão à mulher, né, seja ela uma ameaça, seja ela uma agressão física, qual que é o papel da promotoria e como a promotoria age? Na grande maioria, nós recebemos as notícias vindas da delegacia, mas também recebemos vítimas na promotoria. Não é incomum. Tá? Então, no primeiro momento, é sempre um de acolhida. Né? Temos prerrogativas para isso, olha, a acolhida, né? E de imediato a verificação de quais medidas protetivas são necessárias. Por quê? Porque a medida protetiva vai garantir para aquela mulher, né, um mínimo, né, de saúde mental até. E aí buscar, né, na medida do possível, infelizmente o Estado não tem muitas oportunidades nessa questão financeira, né? Mas de imediato, a acolhida, a tomada das medidas protetivas, que é o mais importante, e são rápidas também, que são né? rápidas, né? Inclusive, que fique bem claro aqui, que é muito importante que a mulher saiba que para a medida protetiva, nós vamos ter somente a palavra da vítima. Tá? Ninguém vai questionar naquele momento. E eu acho que isso, até para garantir, né, que da família ela não recebe esse apoio. Né? Então, a vítima que buscar o apoio, seja da polícia, seja do Ministério Público, sempre vai ser levada em consideração a sua palavra. Tá? Então, não vai ter que trazer prova, não vai. Se ela falou que está sendo ameaçada e que teme pela sua segurança, a medida protetiva ela vai ser concedida. Eventual defesa desse indivíduo que estiver praticando esses atos vai ser tomada em momento posterior. Tá? Nunca vai se chamar o agressor para saber se é verdade ou não para conceder uma medida protetiva. Nós sempre vamos, o juízo, ele sempre vai avaliar a palavra da vítima. Por que isso? Porque justamente as medidas protetivas, normalmente, elas são de urgência, né? A legislação determina isso e elas precisam ser cumpridas imediatamente. Tá? E no caso de descumprimento, como eu disse, isso nós recebemos bastante, né? A vítima vai direto lá na promotoria buscar dar essa informação. Olha, doutora, eu pedi medida protetiva, mas ele não está cumprindo.
E como eu disse no início, né, a medida protetiva ela não é garantia de proteção, porque o nosso contingente policial não dá conta, né? São realmente muitas medidas protetivas que nós temos em andamento aqui na comarca. Então, a gente precisa desse conhecimento que ele está descumprindo. E quando a gente tem esse conhecimento, na promotoria, a conduta é imediata. Ela traz ali o informe do descumprimento e de imediato é solicitada aí a decretação da medida da prisão preventiva. Doutor, e quais os tipos de violência que são previstos em lei e a vítima nem sabe que ela está sofrendo esse tipo de violência, que tem uma legislação pertinente a isso? É importante falar isso porque às vezes os familiares podem perceber, os vizinhos podem perceber e podem ajudar. Porque muitas vezes a vítima não percebe que está vivendo numa relação tóxica, tá? Então, a violência emocional, psicológica, o afastamento dos demais membros da família, dos amigos, tá? Então, a conotação de, olha, você não presta para nada, né? Se não fosse eu aqui com você, você estaria sozinha na rua, ninguém gosta de você. Essa apresentação que vai minando aí todo o psicológico da mulher e que gera, inclusive, a manutenção desse período, porque a mulher vai se colocando nessa posição. Talvez ele não está batendo no corpo, mas está batendo na alma, né? Exatamente. E às vezes essas agressões psicológicas elas causam danos que são irreversíveis. A violência física, às vezes, ela é possível, né? Retornar ao estado anterior. A violência psicológica não. Então, a violência patrimonial, né? As mulheres não percebem, né? É exatamente esse contexto, né? Aquela mulher que não tem uma profissão fora do lar, tá? Ela não é considerada, né? Essa também é uma das questões hoje que devem ser levadas em conta em julgamentos de perspectiva de gênero. Como que é a violência patrimonial? Só para quem nos assiste entender. A mulher não ter acesso ao seu próprio dinheiro, tá? Às vezes tem profissão, mas é o marido que controla todas as contas da Ela casa. trabalha, ela ganha o dinheiro e ela entrega ali pro marido. E ela tem toda vez que Se ficar isso, pedindo. ela tem que pedir pro marido. Aí os filhos presenciam esse controle absoluto do dinheiro da mulher, tá? Ou às vezes ela tem o patrimônio próprio, já tinha um patrimônio antes, e ele não permite que ela administre. Até porque muitas vezes vem daquela forma, não, eu estou fazendo isso para te proteger, Sempre né? colocando a mulher Sempre nessa situação. colocando, né, a mulher nessa questão. Não, mas eu estou fazendo isso para te proteger, né? Para proteger o nosso patrimônio, né? E acaba excluindo a mulher desse contexto, né? E fazendo com que ela fique cada vez mais submissa a ele, né? E dependente mais, né? Seja emocionalmente, seja patrimonialmente. Infelizmente, isso acontece muito. É um termo que ganhou, assim, conotação nos últimos anos aí, que é o narcisismo, né? É um tipo de narcisismo ali, né? Onde a vítima, ela não percebe, ela vai sendo enredada para aquela situação e muitas vezes ela não vai se dar conta. Talvez alguém que está de fora, como a doutora muito bem colocou, vai acabar percebendo e abrindo os olhos. Olha, você está num relacionamento abusivo. Na maioria das vezes ela não percebe, porque inicialmente ela vai se afastando da família, se afasta dos amigos, e em determinado momento ela se encontra única e exclusivamente à disposição daquele companheiro, Que é o né, manipulador. que manipula, e aí ela não tem para quem pedir ajuda. E aí, assim, as pessoas que estão fora, que percebem isso, precisam buscar ajuda, tá? Aquele velho jargão, né, de que em relação briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não pode ser mais aceito, né? Não podemos admitir isso. Precisa sim e precisa auxiliar. Por quê? Porque não auxiliar também, a gente pode permitir que os filhos dessa família sigam pelo mesmo caminho. Tá? Sejam os meninos para esse caminho de também exercer esse controle no futuro, e as meninas de não aceitar, não saber se proteger. O doutor comentou sobre a questão da medida protetiva. Em caso de urgência, para quem nos assiste aí, como é um público mais variado, como que funciona a medida protetiva para as pessoas entenderem assim melhor? Bom, inicialmente a mulher procura a autoridade policial e ela vai relatar que está sofrendo ameaça
ou né, sofreu a violência e que teme pela sua segurança, e aí vai ser preenchido, existe um questionário padrão que é Certo. preparado para atender essas situações. Cidades né, menores como a nossa, nós não temos aqui uma delegacia especializada, o que é muito triste, mas nem por isso temos pessoas desqualificadas, né? Graças a Deus temos pessoas bastante qualificadas para fazer esse atendimento. Então é preenchido esse documento e de imediato ele é encaminhado, independente do horário, vai para o plantão do judiciário. Então isso entra aí, de noite, final de semana, não tem horário. Vai entrar, o juiz já vai determinar e já sai a intimação, tudo no plantão, se for necessário, né? Certo. E aí a notificação desse agressor e, inclusive, com essa observação de que o descumprimento pode ensejar a decretação da prisão preventiva. Entendi. Sim, quanto a essa questão da medida protetiva, né, muitas vezes a gente está numa cidade pequena, né, vamos falar aqui de Nova Esperança, porque é uma cidade pequena, Sim. né, nossa jurisdição também abarca aqui Floraí, Atalaia. Tem a questão também da distância, né? Ah, o agressor não pode chegar a X metros, né? Como que isso é verificado, né? A polícia consegue identificar isso? O que que a justiça consegue fazer nessa questão? Que assim, o que eu vejo atualmente, a mulher ela tem essa questão, né? Não, mas a cidade é pequena, como que eu vou fazer? Não. Né? O agressor está tão próximo, ou ele mora próximo, né? Ele vai para a casa de um familiar e mora próximo. Como que a vítima pode fazer nesses Diferente casos? se fosse uma cidade, por exemplo, como Curitiba, né? Tem Exato, Maringá, a distância é longa, né? porque aqui Aqui a todo gente, mundo se encontra no né, a gente mercado. pode colocar muitas vezes, por exemplo, né, 500 metros ali em Presidente Castelo Branco, né, doutora? E talvez. Né, porque é muito próximo, né? A cidade é muito, muito pequena. Como que ficaria nesse caso? O que que a vítima pode fazer? Não, como eu disse desde do início aqui, né, vai valer sempre a palavra da vítima, né? E o que acontece nesses casos em que a cidade é pequena? O agressor ou o suposto agressor, ele é notificado que ele deve manter distância. Óbvio, numa cidade menor, essa distância tem que ser menor, mas o contato, né, além da distância, né, o contato de qualquer forma, então, ainda que se encontre em ambientes próximos, né, perto da cidade, isso não seja motivo, né, para que ele acesse essa vítima, né, para que ele chegue, para que ele entre em contato com ela. Então, assim que a vítima fala, olha, tem a determinação de não se aproximar, mas ele tem vindo, passa na frente da minha casa e fica encarando ali todo dia. Isso é descumprimento da ordem. Óbvio, né, que se esse cidadão respeitou a ordem de certa forma, mantendo, olha, quando ele vê a vítima, ele vai, ele se afasta, ele né, muda o caminho, ele evita o contato, ele está cumprindo a ordem, mesmo que eventualmente essa distância seja desrespeitada. Mas, como eu disse, se a vítima continuar se sentindo ameaçada, a palavra dela vai ser levada em consideração. E assim, quais os principais canais de denúncia que a vítima pode procurar, doutora? Presencialmente, né, na delegacia ou no batalhão da Polícia Militar. Temos a Promotoria de Justiça também, que tem um atendimento né, de meio-dia, 12 a 18 horas, todos os dias da semana. E temos os canais por telefone, né? O Disque 100, o Disque 100 para familiares né, que querem fazer denúncias, que estão percebendo esse tipo de situação, que aí envolve também a violência contra a criança e adolescente. O Disque 100 ele é um instrumento que é anônimo. Né? Então, o familiar que tiver interesse em fazer a denúncia, busque o Disque 100, porque ele não tem como ser detectado. Tá? Não tem como você se chegar ao autor da denúncia, para garantia dos familiares que às vezes temem aí represálias ou entrar nesse meio para fazer denúncia. Então, o Disque 100 ele é garantido. É porque talvez a própria vítima ela não tenha iniciativa e não tem forças para denunciar. Então, um familiar ou um amigo tem validade essa denúncia? Olha, fulano está sofrendo violência. O Disque 100 ele tem uma central em Brasília. Tá? Quando essas denúncias são recebidas lá, existe uma determinação expressa, é como se abrisse um procedimento
Então, tem que ter um retorno, ele não se arquiva, né? Então, todos os órgãos para quem essas denúncias são encaminhadas, né? E nesse caso vai para a polícia, quando tem criança envolvida, necessariamente o Conselho Tutelar recebe uma denúncia, o Ministério Público recebe essa denúncia com todos os seus argumentos, né? E todos esses órgãos que recebem a denúncia, eles têm que prestar contas. Tá? Senão o sistema fica cobrando. Morre ali e então não tem esse risco. Não tem como. Alguma resposta tem que ser dada. Então, por óbvio que nós recebemos inúmeras denúncias que às vezes não chegam a nenhum deslinde. Às vezes denúncias não procedem. Acontece isso. Mas é um número pequeno. Né? Na grande maioria, nós conseguimos resolver aí e acessar. E muitas vezes são famílias que precisam de orientação. Tá? Eu fiquei muito emocionada na última sexta-feira em uma audiência criminal de violência doméstica, porque hoje em dia, quando nós oferecemos a denúncia ou quando nos manifestamos com relação à soltura numa prisão preventiva, numa prisão em flagrante de violência doméstica, né? A Nova Esperança tem um programa que chama Família Feliz, que ele é feito pelo Poder Judiciário, e são uma série de encontros que aquele agressor é encaminhado ao agressor de pequena ofensividade, né? Óbvio que um autor de feminicídio não vai ser encaminhado para esse programa. Mas então, quando nós vamos lá, recebemos um flagrante em que é um cidadão que não tem antecedentes, enfim, que é possível que ele responda ao processo solto, ele sai com a notificação das medidas protetivas, mas também com o encaminhamento para esse programa, que é um programa de orientação, com vários profissionais da advocacia, da psicologia, assistentes sociais, Ministério Público, toda a comunidade envolvida em trabalhar essas mudanças de consciência da população. E na última sexta-feira nós tivemos uma audiência em que a mulher vítima, né, ela falou, nós reatamos o relacionamento e que depois do programa a vida do casal se transformou. Que legal. Tá? Então é importante, porque o conhecimento também transforma. Então é importante que as pessoas, ao denunciarem, não fiquem pensando, porque às vezes até um familiar do agressor está vendo que está errado e ele não fica com medo, que não quer denunciar, porque necessariamente vai levar à prisão. Não é sempre assim. Tá? A grande importância das medidas protetivas é justamente evitar as prisões. Tá? Por quê? Aquele indivíduo que às vezes é preso em flagrante num ato de violência doméstica, ele pode ter direito a uma liberdade provisória com as medidas protetivas. Então é importante que isso seja feito, porque assim dá também a oportunidade para muitas famílias em que a violência não chegou ao extremo, mas que possa transformar essa família. Tá? Então, o Disque 100 também tem essa função. A doutora comentou aí sobre criança e adolescente e aproveitando a oportunidade, a presença da doutora aqui, né? Não é sempre que nós temos essa oportunidade de receber promotores de justiça. Gostaria que a doutora comentasse, recentemente teve todo esse episódio aí do youtuber Lafel, que falou sobre essa questão da adultização, e o Unicef tem apontado aí números alarmantes sobre essa questão de violência sexual contra crianças, adolescentes. Como a promotoria lida com esse cenário? O cenário é extremamente preocupante, principalmente em razão das famílias. As famílias não entendem o celular, as redes sociais como perigo. Tá? Eu costumo falar nas minhas palestras com os pais que dar um celular com rede social e internet liberada para uma criança é mais perigoso do que soltá-lo aí na Avenida Paulista à noite sozinho. É muito perigoso. É uma arma, né? Hoje em dia, as redes sociais, e eu espero que isso seja regulado da maneira correta, né? Sim. Mas com uma fiscalização. Né? Por quê? Porque criança e adolescente não devia estar em redes sociais. Né? Quando você faz uma adesão a uma rede social, existem regras lá. Né? E uma delas é que a criança não pode participar. A criança não pode aderir. Mas os seus pais acabam fazendo essa adesão e deixando, inclusive, em redes abertas. Né? E é um risco muito grande. Hoje, com a inteligência artificial, qualquer foto que pescada ali numa rede social pode acabar com a vida de uma adolescente. Né? Porque né, se fazem montagens com o corpo. Então, é muito perigoso e eles não enxergam isso.
E aí, e também não enxergam por quê? Porque às vezes monetiza também, né? Sim, Então, muitos canais com crianças que começam ali fazendo brincadeiras infantis, mas, né, nós temos notícias aí que aí a pessoa publica isso, o indivíduo vai lá e oferece dinheiro para no particular o pai mostrar um pouco mais, e na ignorância mesmo, sim. alguns pais acabam enxergando esse lado financeiro e não percebendo que estão expondo, né, a vida dos filhos ali de uma maneira integral. E E acontece que muitos pais querem compensar nos filhos, talvez a própria presença física. Vão lá dar um celular para o filho, para ele se distrair, ou também até compensar aquilo que eles não tiveram na infância, né? Talvez passaram muitas privações, né? E querem acabar compensando a criança com aquilo que eles não tiveram, obviamente, como parâmetro, porque no nosso tempo não tinha celular, outra, mas compensando com o que há de melhor, e isso, na verdade, acaba sendo complicado na vida de uma é, criança que fica exposta, né? o uso de telas, para se ter uma ideia, crianças de 0 a 12 anos não deve ter acesso nenhum à tela. É. De 2 a 6 anos é no máximo meia hora por dia, né? E isso vai se progredindo de maneira bem suave. E isso não tem sido respeitado, né? Nós não, temos aí uma grande maioria tendo acesso e o grande perigo é tendo acesso às redes sociais. Nós trouxemos uma psicóloga, a doutora Luísa Grazella, que inclusive é colunista aqui do jornal, e ela falou o nível de ansiedade entre crianças e adolescentes está alarmante, mas o uso excessivo das telas. Assim, o consultório cheio de crianças com problemas psíquicos, Ontem eu emocionais. tive uma palestra na escola da minha filha, justamente isso, né? Primeira reclamação que os adolescentes têm, né? É o relacionamento dos pais. Ruim, afastado, distante, e aí isso reflete neles. O segundo é a falta de tempo. Né? Então, os pais não têm tempo para os filhos e aí se sobrepõem com isso. Então, a princípio, não se enxerga o problema. Né? A criança está lá no celular o tempo todo, ela não sabe o que está comendo, não sabe o que está. Né? Não enxerga o mundo à sua volta. é, Né? Muitas vezes não sabe onde está, porque está sempre com o celular na mão. é a questão de uns 20 dias, é uma pesquisa que a Prefeitura do Rio encomendou, só que no ambiente escolar, né? Aumentou em 25%, porque o Rio de Janeiro foi pioneiro, né? Na Primeira proibição. proibição, em janeiro de 2024. Aumentou em 25% a qualidade ali do ensino, da retenção de conteúdo. A escola voltou a ter barulho na hora do intervalo, porque daí começou a conversar, porque eles tinham perdido até mesmo a vivência ali, os vínculos entre os crianças e adolescentes na hora do intervalo. É, Então você vê como é vantajoso, né, para a sociedade em si. mas se perde também a infância, né? Se perde a infância, né? Como foi bem exposto ali naquele vídeo que acabou viralizando, né? Mas a questão é essa, né? As crianças, elas são... Por quê? Para poder vender mais, né? Eu tive uma reunião numa escola em Maringá em que os pais abordaram a direção da escola fazendo por escrito um pedido para que as determinadas meninas não participassem da educação física. E o motivo é porque elas tinham uma imagem a zelar na internet e que elas não poderiam ser fotografadas em hipótese nenhuma numa situação de desleixo ou logo após a prática de uma atividade física. Pais que estavam fazendo essa solicitação. Então, isso é alarmante, tá? Porque os pais acabam também, muitos, entrando nessa situação em que acabam eles dependendo economicamente dessa monetização dos filhos na internet. Isso então, os traumas que isso vai gerar no futuro, né? Essa dificuldade, uma adolescente que vive nesse mundo, 13, 14 anos, em que já vive dependendo da sua própria imagem, como que vai passar pela vida adulta, E não vai estar pelos preparada para desafios? passar frustrações, Não, porque não tudo é tem. muito sempre ordenado pelos pais de uma forma que metódica até, e que infelizmente lá na frente não sei no que vai desaguar isso. É Eu tenho preocupante. extrema preocupação. E eu tenho falado bastante, tenho ido nas escolas aqui em Nova Esperança, tentando trabalhar com as famílias
essa importância, né, do encorajamento das meninas em permanecer na escola, em dar ênfase ao seu estabelecimento profissional, né, mas de maneira adequada, através dos estudos, na conclusão dos estudos, no avanço dos estudos. Que infelizmente nós vivemos nessa realidade. Nossa grande maioria das meninas abandonam a escola precocemente para entrar em relacionamentos, tem a maternidade precoce, iniciam a maternidade muito jovem e fatalmente ali, a partir dos 20, 20 e poucos anos, estão lá com filhos para sustentar, sem estudo, sem condições de ter uma profissão melhor remunerada, brigando aí, infelizmente, por alimento pelos filhos, por pais que não acreditam nisso ser necessário, né? Então é muito difícil. Então eu tenho trabalhado bastante isso. Se tem uma coisa importante para se pedir para os pais hoje, seria isso, né? Quem tem, independente do sexo, meninos, meninas, mas encorajar a seguir adiante nos estudos. Conversando com os adolescentes, né, de maneira geral, não temos metas, eles não têm objetivos de futuro. Eles não se preocupam em o que vão fazer quando terminar a escola. Estão ali cumprindo uma obrigação que nem entendem para que serve. Isso é muito triste, porque preocupa inclusive para o nosso futuro. Eu costumo dizer que é até um pouco egoísta, né? Porque pensando que, né, com esse direcionamento, nós não conseguiremos nos aposentar, né? Porque o mundo não tem quem sustente. É uma coisa que eu sempre comento, sabe, doutora? Na minha velhice, né? Que tipo de profissional que nós vamos ter? Né? Seja profissional, principalmente na área médica, né? Se hoje essas crianças que estão vindo não estão se preocupando em efetivamente estudar, né? Porque a internet é uma baita de uma ferramenta para estudo, né? E muitas vezes ela é desvirtuada também, né? Então a pessoa fica em rede social, procura conteúdos que aparentemente seja mais fácil de entendimento e acaba esquecendo que a internet também é uma baita ferramenta para estudo, né? A gente encontra muito conhecimento e hoje não está sendo utilizado, né? Inclusive, ainda entrando no tema também da educação, né? Agora em relação, voltando ao nosso tema inicial aí da violência doméstica, como que pode, né, ser feito a educação, né, desde quando criança, para tentar formar homens, né, que não agridam a mulher, que não ameaçam quando jovens. Como que a doutora aí poderia dar uma dica, né, orientação? Tentamos trabalhar em conjunto, né? Na verdade, o grande problema é que assim precisamos. O ponto crucial disso é tentar atingir a família, né? Porque esse é um entendimento que tem que partir da família e a escola não consegue atuar sozinha. Então eu costumo dizer para todos os pais que me procuram, especialmente nessa fase mais difícil da adolescência, é que o problema não tem uma solução única, né? A integração ela tem que existir e os pais precisam, né, entender a responsabilidade que tem, né, com os seus filhos e entender que não é só a questão financeira. Não adianta suprir a família com o financeiro. Tem que ter presença. E essa presença não precisa ser maciça. Eu não preciso estar o dia inteiro com os meus filhos. Eu também trabalho, né? Todos trabalham. Mas tire. Eu costumo falar, ó, vamos fazer um projeto. 15 minutos por dia. 15 minutos do seu dia se dedique a ouvir o que seu filho tem a dizer, a estar com ele, a se colocar presente para ele. Já vai começar a ajudar. Por quê? Porque ele vai começar a voltar a respeitar aquele pai. Porque quando a gente tem filho pequeno, somos os heróis dos filhos pequenos. Eles não questionam. Mas quando começam a crescer, eles começam a enxergar o que está acontecendo ao redor, né? E eles vão questionar. E a gente tem que estar ali para responder esses questionamentos. Se não respondermos, nós vamos cair nessa situação. Então, o mais grave passa pela educação, né? E o encorajamento. Então, um cuidado, né, com as meninas, principalmente, de não encorajar, não colocar o casamento como solução mágica para problemas, né? Então, as pessoas, de imediato, as crianças precisam saber que elas vão ter um futuro pela frente,
né? É que elas vão ter um dia uma profissão e elas vão ter suas próprias famílias. Acho que se começa isso desde cedo, facilita muito, né? Esse entendimento. E o encorajamento, eu acho que a sociedade precisa dar, né? Precisamos encorajar nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, a existência de um futuro. Doutora, para a gente tratar dessa questão do abuso sexual de crianças e adolescentes, a gente sabe que tem uma rede de proteção envolvida, mas talvez as pessoas mais próximas, como perceber que uma criança e um adolescente possa estar sendo vítima de uma situação de abuso? Eu diria que qualquer mudança repentina no comportamento, muitas vezes acontece o seguinte. Infelizmente, na grande maioria dos abusos acontece dentro das famílias e muitos abusos são naturalizados e tolerados. Tá? É muito importante que se entenda, né, que ainda que seja a pessoa idosa da família ou aquele, né, um parente que sempre teve, com todo mundo sempre teve brincadeiras um pouco diferentes, né, talvez até, né, tenha sido praticado com você ou com, né, com outro familiar e tolerado. Hoje não se tolera. Então, algumas brincadeiras, né, não são brincadeiras, são abusos e Cadeira de precisam ficar ser pegando, apertando, agarrando. o passar. Então, e nós precisamos respeitar que dando conhecimento para as crianças sobre esses toques inadequados, ela vai buscar ajuda. Tá? E quando ela busca ajuda, eu acho que aí fica de uma informação muito importante, né? Quando uma criança pede um auxílio, ela pergunta se aquilo está certo ou está errado, que acontece muitas vezes isso. A criança pequena ali, dos 6 até os 8 anos, que sofre o abuso, ela ainda não entende que está sofrendo abuso. Ela interpreta, às vezes, como situações de carinho. Quando ela vai começando a se conhecer e a perceber o seu próprio corpo e aquilo que agrada e que não agrada, que ela percebe, às vezes, que aquilo no passado foi um abuso. E ela vai perguntar para alguém. Ela vai escolher uma pessoa da confiança e vai perguntar. Essa pessoa que recebe esse questionamento, ela primeiro, né, deve ser considerada muito especial na vida daquela criança, né, porque ela está sendo a pessoa de mais confiança. Então, o cuidado principal de qualquer pessoa que receba o relato de uma criança, ainda que a criança esteja com dúvida, é só de ouvir, não questionar. Ouve o que a criança tem a dizer. E de imediato, né, procure alguém da rede de proteção. Procure alguém da saúde, alguém da assistência social, o conselho tutelar, para pedir auxílio. Né? Não coloque essa criança para repetir na frente de 2, 3, 4 outros familiares. Ah, conta aqui para ti, para a gente pra interpretar. Não é seu papel. Tá? Principalmente disso, né, que eu falei lá no início. Muitas vezes é uma situação que orientando a família se resolve. Tá? Não podemos fazer desses relatos espontâneos de crianças tempestades. Porque ainda que se precise de medidas drásticas, como a prisão de um agressor, em primeiro lugar nós temos que proteger essa criança. Né? Então, a nossa rede de proteção ela tem um fluxo de atendimento já estabelecido, premiado, inclusive, fora de Nova Esperança, né, a nível nacional, que estabelece justamente isso. Primeiro passo, acolher a criança e ouvir, não questionar, não colocar incertezas na palavra dela. Mas você tem certeza que isso aconteceu mesmo? Vem cá, conta aqui para avó, conta aqui para tia. Não faça isso. Tá? Então, a orientação. Procure alguém da rede de proteção, né, como eu disse já, ou o Disque 100, né? O Disque 100 também é um instrumento importante, não quer falar com ninguém, não quer aparecer. Entre em contato com o Disque 100 e faça o relato. Por quê? Porque nós temos instrumentos, né, para enxergar, ouvir essa criança. Nós temos um momento que chama a escuta especializada, que é feita por um profissional capacitado, que vai ouvir essa criança e que vai entender as demandas dela. Em matéria de proteção à criança e adolescente, em primeiro lugar, nós colocamos a criança. A saúde mental da criança, a necessidade de cessar o que está acontecendo com ela, para tentar o quê? Tentar que a proteção apague ou minimize os traumas que ela vai viver no futuro.
Nós temos inúmeras situações do passado extremamente traumáticas, em que até a persecução criminal, ou seja, a busca de condenação do agressor, causou mais dor e sofrimento na criança do que o cessar a conduta, ou o próprio abuso. Como eu disse, há condutas em que, às vezes, uma orientação da família, às vezes é o irmão, uma orientação da família, um tratamento dos familiares, vai resolver o problema, sem precisar de uma ação criminal. E às vezes, doutora, alguém tem a ideia ou a falsa ideia de que o abuso é só quando há alguma consumação, né? E não é, né? Não, não, é muito importante. E é muito importante que as pessoas entendam que, embora aparentemente um simples toque possa não parecer tão grave, as consequências disso, né, no emocional daquela criança, né, na constância, na dificuldade que ela vai ter no futuro de viver a própria vida. As consequências são gravíssimas numa manutenção, né, numa reincidência disso. E muitas das nossas crianças acontece isso. Os abusos começam ali, o predador esse indivíduo que tem esse tipo de interesse, né, em crianças ou adolescentes, ele começa ali nos 4, 5 anos e vai até os 9, 10. E é Anos e anos de abusos que ninguém enxerga. importante falar que ao observar qualquer mudança no comportamento da criança, busque auxílio. Na dúvida, eu falo isso para todos sempre. Na dúvida, tem que procurar ajuda. Tá? Porque a dúvida, se existe dúvida, pode estar havendo um abuso. E se eu que estou enxergando, pode ser que só eu esteja enxergando, né? Só você esteja enxergando esse problema. Porque às vezes é isso que eu estou falando. A criança tem alguns indivíduos na vida dela que ela vai considerar como pessoas mais confiáveis. Tá? Então, se há algum tipo de dúvida, há necessidade de buscar ajuda. Porque essa busca de ajuda vai garantir o futuro daquela criança. E aí, assim, a ajuda pode ser por qualquer órgão da rede, tá? Uma professora, ou uma agente do posto de saúde, qualquer pessoa. O nosso fluxo ele é bem redondinho. Tá? Todos que recebem esse relato espontâneo vão levar adiante num fluxo que pode ou não levar aí uma persecução criminal. É bem importante isso, porque eu já ouvi muitas famílias não querendo levar isso adiante, querendo abafar o caso, tá? Porque isso já foi tolerado outras vezes na família. E aí essas pessoas às vezes não enxergam que a própria felicidade hoje não é alcançada por conta desses acontecimentos do passado. Então é preciso que se entenda que qualquer tipo de abuso gera consequências graves na criança, muito graves, e eles precisam ser investigados. Nem toda situação vai levar à prisão, vai levar, né? E quanto menos gente souber disso, melhor. Então, aquele indivíduo que percebe qualquer mudança de comportamento na criança. E é importante que isso seja verificado, porque essa mudança de comportamento pode vir de outros fatores. E todos eles devem ser investigados. Uma mudança repentina de comportamento, ela indica um sofrimento da criança. Esse sofrimento pode ser por abuso sexual, esse sofrimento pode ser por uma doença física, pode ser por um transtorno mental que está começando a aparecer. E tantos transtornos mentais, nós já sabemos, já há estudos científicos que, se tratados desde o começo, com estimulação precoce, eles podem até ser revertidos ou minimizados os seus efeitos. E, pelo contrário, se eles não são enxergados, não são tratados, eles se agravam. Então, é importante que qualquer dúvida leve ao conhecimento. Se não tiver coragem para fazê-lo pessoalmente, façam pelo Disque 100. Como eu disse, essa denúncia, ela necessariamente, ela só não vai chegar se ela for totalmente infundada, como eu digo assim, não adianta eu ligar e falar, olha, alguém em Nova Esperança está sofrendo abuso. É muito amplo. Uhum. Então, essa denúncia que tem que ser levada para o Disque 100, ela tem que conter o mínimo de informação que seja possível investigar. Então, o nome da criança, um endereço, um telefone, né? Circunstâncias, a escola onde estuda, dados que possam levar à identificação da família. É importante que essa denúncia contenha essas informações. E via de regra vai ser alguém de fora que vai observar, porque muitas vezes uma mãe percebe
nota que tem algo errado, às vezes, mas tem certeza que é isso mesmo, mas talvez lá na escola, lá no grupo do qual ela faz parte, no contraturno, por exemplo, vão observar essas E mudanças. às vezes a criança se sente culpada. Tá? Nós já tratamos algumas crianças que elas, porque o agressor faz isso, né? O agressor a convence E de manipula. que manipula, a convence de que, por exemplo, que se ela apontar para alguém, o familiar vai sofrer algum tipo de, né? A mãe vai matar a mãe ou vai fazer algum mal para a mãe. Então a criança ela se retrai ainda mais porque ela se sente na responsabilidade de proteger, além de não contar para ninguém, de proteger a mãe. Então, a mãe, às vezes, a gente costuma, é a última a saber. Né? A criança vai procurar, então, uma outra pessoa da confiança. E, às vezes, ela não tem coragem de falar. Como eu disse, aí é o professor que vai notar uma diferença brusca de comportamento, né? Diminuição das notas, choros excessivos, né? Ou o isolamento social. São situações que vão direcionando ali a comunidade escolar ou a agente de saúde a notar que alguma coisa de estranha está acontecendo naquela família. E aí precisa levar adiante, porque se nota, mas não leva adiante, né? A gente não fica sabendo. E é conivente também com aquela situação, né? Mas assim, a gente nota que a grande preocupação dessas pessoas é justamente essa. Olha, mas e se eu conto e aquele cidadão que aparentemente é um cidadão de bem, né, ele é preso? Olha o que eu vou fazer com essa família. Mas a gente precisa entender isso. O predador, né, o abusador, ele não tem classe social. Muitas vezes, né, essa pessoa se apresenta na sociedade como um cidadão de bem. Não tem nada de errado com ele. Ah, mas ele é uma pessoa tão boa, tão legal, né? Será que isso é verdade mesmo? Ele frequenta a igreja, ele Isso. Nossa, na igreja ele trabalha lá na comunidade, ele faz as coisas. Camufla bem, né? E aí Mas aí o que as pessoas que estão enxergando esses problemas precisam levar em consideração é quem eu vou proteger? O adulto ou a criança? Né? O adulto que, mesmo sendo essa pessoa, vem causando o problema, ou eu tenho que proteger a criança? Tá? Não podemos esquecer que as nossas crianças, dentre as nossas crianças hoje, estão o nosso futuro presidente, né? Alguém que vai, de repente, descobrir a cura de uma doença rara. Tá? Então, não proteger essas crianças, nós podemos estar aí deixando o mundo desprotegido. E é perceptível que a nossa conversa vai afunilando. Tratamos aqui no início sobre o agosto lilás, mas agora falando também da questão das crianças, e que às vezes as pessoas têm mesmo essa visão aí de classe social. A doutora até havia comentado isso ontem, numa conversa que nós estávamos tendo. É sempre a violência doméstica, né? Ela só acontece lá na periferia, não, né? Eu trouxe casos aqui de pessoas que ganham repercussão nacional, né? O caso aqui do Paraná mesmo, da Tatiana Spitzer lá, então você vê assim, não, a violência acontece, o abuso, né? O abusador acontece também só na periferia, né? E as pessoas vão rotulando isso daí. E às vezes nós tínhamos aquela visão também passada, então é o Conselho Tutelar e o Ministério Público. A doutora falou, existe uma rede, né, hoje que vai, esse emaranhado aí de informação, vão cruzando os dados ali até chegar exatamente no Isso, ponto. pessoas capacitadas que vão sempre levar em consideração a proteção da criança. Tá? Então, quando a gente recebe uma denúncia, né, dessas de abuso, hoje a criança não é ouvida mais de uma vez em nenhum desses ambientes. Tá? Ela vai ser encaminhada para a escuta especializada, que é com um profissional capacitado. Esse profissional ele tem uma preocupação inicial somente de ver o que essa criança precisa para ser protegida. Olha, essa criança precisa ser afastada do lar. Essa criança precisa de um acompanhamento psicoterápico imediato. Precisa de uma avaliação médica imediata. Né? Isso. E aí, num segundo momento, na esfera criminal, é que se vai verificar a necessidade de uma única outra oitiva, que é o depoimento especial, ou uma perícia. Então, hoje nós temos esse entendimento. Tá? O entendimento, nós temos trabalhado inclusive com o hospital para não dar alarde. Uma criança que aparece, chega no hospital com sinais de que tenha sido vítima de abuso, o que faz?
Antigamente se chamava polícia, se chamava conselho tutelar, todo mundo aparecia lá no hospital. A cidade é pequena, todo mundo já ficava sabendo que aquela criança foi vítima. Tentar E preservar, aí, né? o importante é isso. Nós temos que cuidar, porque às vezes noticiar esse crime da maneira inadequada traz mais prejuízo. Nós tivemos situações aqui de famílias que foram para o Facebook, para o Instagram, colocar a foto do agressor e pedir providências da justiça. Aquilo que era de conhecimento restrito passou a ser do conhecimento da cidade inteira. Todo mundo soube que aquela menina, aquela criança foi vítima de um abuso. Então, para os pais, o recado mais importante na busca de auxílio seria esse. Busque somente as pessoas capacitadas para prestar atendimento. Porque levar isso a público, né, e se tratando de violência contra... E violência contra a mulher também, tá? Muito mais... às vezes o que as mulheres temem, as crianças, é que isso é levado a público, que todo mundo fique sabendo e que ela seja exposta. Então, tanto em matéria de violência doméstica, como em matéria de violência contra criança e adolescente, o cuidado é esse: levar ao conhecimento somente das pessoas que têm a obrigação de tomar atitudes. Não precisamos colocar isso, né, expor isso no Facebook, no Instagram, para que todo mundo busque a resposta, né? Não é a internet que vai julgar esse indivíduo, é o Poder Judiciário. Então, precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque muitas vezes as vítimas não buscam ajuda por medo da exposição. É muito importante essa fala da doutora, porque nós aqui também no jornal já fomos abordados por pessoas que eventualmente podem ter tido filho, o filho pode ter sofrido alguma violência nas suas mais diversas esferas, níveis, e olha, eu preciso fazer uma matéria no jornal porque meu filho sofreu isso, isso, isso. Mas vem aqui, obviamente que isso não vai, porque quando você traz o pai, evidentemente que o filho é facilmente identificado, porque é uma cidade pequena, todo mundo conhece, entendeu? Então você vai, traz aquele fato, a criança passa a conviver com esse estigma ao longo da vida. Aquela lá é a fulana que lá em 1982 sofreu isso aqui. Aí não vamos adiante, nós vamos para cidades menores aqui na nossa região, inclusive, em que realmente a vida social, a vida da pessoa acaba literalmente por ter sido vítima de um crime grave. Então, é muito importante. Eu acho que se você me pedisse uma dica, uma orientação geral, busque ajuda com quem realmente pode ajudar. Existem pessoas capacitadas. Nosso município, aqui em Nova Esperança, a rede de proteção, ela é integrada, e temos aí também os órgãos da assistência social que atendem as mulheres vítimas de violência. Então, vamos buscar o apoio e o auxílio de quem pode, de fato, resolver. O julgamento da internet não ajuda. O julgamento nas redes sociais atrapalha ele muito, expõe muito e, como eu disse, afasta outras vítimas de buscarem auxílio. Exatamente. Bom, nós estamos chegando, doutora Eliana, em algo. Não, eu acho que seria isso, né? Senão a gente também, a gente ficou o dia inteiro aqui conversando, né? O programa está um assunto tão importante. Poderíamos falar dias. Exatamente, né? Mas acho que o recado foi dado, né, doutora? Agradecer, né, a presença da doutora Viviane e talvez outras oportunidades também para que venha, né, para trazer esse assunto tão importante, tanto da violência doméstica quanto das crianças e adolescentes, e agradecer mais uma vez aí o convite. Nós agradecemos, né, a presença da doutora Viviane, que para nós é uma honra, né, e passa pela missão do jornal gerar informação de credibilidade, informação confiável. E eu peço a você que nos assiste que se inscreva no nosso canal, se ainda não fez, compartilhe esse vídeo com mais alguém, né, e deixe o seu like. Doutora Viviane, eu agradeço, né, em nome da nossa equipe aqui imensamente a sua presença e deixo o espaço para suas considerações finais. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Poder levar a informação, né? E especialmente a disposição que o Ministério Público está para atendimento de vítimas, atendimento das famílias, com esse cuidado, tá? Busquem o auxílio com quem precisa e com quem deve proteger. O Disque 100, eu acredito que seja um dos melhores instrumentos, né, de proteção que nós temos hoje, porque as pessoas, né, na dúvida, podem contactar
deem a informação e não se preocupem, eu digo principalmente, não se preocupem com o agressor. Né? Este agressor, se ele realmente está nesse papel, seja de agressor da mulher, ou seja numa situação de violência contra criança e adolescente, às vezes ele precisa de orientação. Né? Nem tudo vai levar a uma prisão por anos e anos. Pelo contrário, né? Nós precisamos tratar esse agressor, né? Que às vezes ele é um cidadão de bem e que com orientação, com tratamento, vai poder deixar de oferecer risco à sua família. Então, importante que busquem esse auxílio. O Ministério Público fica sempre à disposição. Agradeço o convite e me coloco aí, né, para outras oportunidades. Muito bem. Nós que agradecemos, né? Agradecemos a honra de ter recebido a doutora Viviane aqui, promotora em Nova Esperança. Agradeço também imensamente a doutora Eliana, que é minha colega, companheira de trabalho aí também. Tenho a honra de ter a doutora Eliana, ter o Alex aqui como colega de trabalho. E esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste, que sempre tem essa missão de trazer informação com credibilidade, respeitando a opinião das pessoas, ouvindo as mais diferentes vertentes, mas sempre trazendo aqui informação de qualidade. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Pode falar. Esquecemos de um detalhe. Verdade. Volta a fita. Não, tá. Ainda bem que temos também o nosso apoiador aqui, que é a SR Camisaria, tá? Aqui, ó, vou mostrar nessa câmera aqui, SR. E a SR sempre gentilmente aí nos manda aí, né, para os nossos convidados aí. E aí gostaria de passar para a doutora Eliana entregar esse mimo aqui da SR, a doutora Viviane, né, representando aqui as mulheres, tá? Então. Produto fabricado aqui em Nova Esperança, SR. Inclusive eu tô com a camisa da SR. É verdade. Tô elegante? Tô elegante. Camisa Bom. da SR, Nova Esperança. Então agora sim. Então esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Agradecer a SR também, nosso parceiro aí, que sempre tem colaborado no nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Aguardamos você. Até a próxima.